Agora, esse ataque em Londres é um entre um número alarmante de ataques antissemitas no mundo todo desde 7 de outubro. Então, para mais reações a essa história e a uma série de outros acontecimentos regionais e globais, damos as boas-vindas a Sharon Haskell, a vice-ministra das Relações Exteriores de Israel, que está aqui conosco no estúdio. Muito obrigada pelo seu tempo. Esse esfaqueamento em Golders Green é um entre vários incidentes semelhantes em Londres nas últimas semanas. Como discutimos antes, há um aumento alarmante desses casos no mundo. O que Israel está fazendo em situações como essa, colaborando com as autoridades em lugares como o Reino Unido? Como lidar com situações como a de hoje, em que judeus são alvo nas ruas, em plena luz do dia, apenas por serem judeus? Bem, eu tenho que dizer, sabe, seja no Reino Unido, na Austrália ou no Canadá, há mais de 2 anos venho alertando em todas as reuniões diplomáticas que tive que é apenas uma questão de tempo até que sangue seja derramado. Se eles não lidarem com o antissemitismo e não traçarem o limite com ações e não apenas com palavras, eu escrevi artigos, fui à mídia, pedi a classificação de organizações como CGRI e a Irmandade Muçulmana como terroristas. Quero dizer, eu não entendo como o Reino Unido, até agora, não classificou o CGRI e a Irmandade Muçulmana como organizações terroristas e não os designou assim. Keir Starmer disse que vão fazer isso, mas onde está e por que não avançaram? Quero dizer, olha, nós também temos estado em contato com líderes da oposição e membros do parlamento, assim como com a coalizão, tanto do Partido Conservador quanto do Partido Trabalhista. E reiteramos várias e várias vezes que eles precisam proteger seus civis. Nós nos posicionamos fortemente contra a BBC e outros meios de comunicação que continuam a alimentar o antissemitismo e criar mentiras e propaganda. Não só contra israelenses, mas contra judeus. Na Inglaterra, em Londres, em Manchester. Quero dizer, e isso é algo que foi deixado acontecer por tempo demais pela mídia, pelo governo atual também. E eu acho que, sabe, a declaração de hoje da Kemi Badenoch dizendo isso, se fossem outros grupos, se fossem igrejas negras sendo queimadas, ou cristãos, sabe, cristãos negros sendo esfaqueados, haveria até estado de emergência em qualquer um dos outros grupos minoritários. Mas ainda assim, com os judeus, de alguma forma continuam com a retórica e deixam as ações de lado. Certamente é uma situação muito angustiante. E como você disse, vimos esses incidentes não só no Reino Unido, na Austrália, no Canadá, na Europa e, obviamente, também em várias partes dos Estados Unidos. Quero voltar nossa atenção agora para uma das principais notícias que estamos cobrindo no momento. E isso é, claro, os esforços diplomáticos em relação a cessar fogos em várias frentes. Estamos aguardando um desfecho sobre como as coisas vão se desenrolar entre os Estados Unidos e o Irã e seus chamados esforços diplomáticos. Ao mesmo tempo, no Cairo, aparentemente estão em andamento esforços para tentar desarmar o Hamas. Mas isso certamente ainda está muito distante de acontecer. Mas eu quero focar, porém, nos esforços em torno do Hezbollah. E agora cabe ao presidente libanês a tarefa de desmilitarizar esse grupo terrorista de forma realista. Por quanto tempo os israelenses, especialmente os que vivem no norte de Israel, podem esperar que esse governo libanês haja e faça isso de forma eficaz? Bem, antes de tudo, nós não estamos esperando. Tudo bem. Vamos começar. Sabe, você mencionou aqui tantas frentes diferentes. Acho que, antes de tudo, sabe, na frente libanesa, hoje estamos em um momento histórico em que nunca estivemos antes, ou pelo menos não por muitas, muitas décadas. Nós nunca estivemos nessa situação em que há negociações diretas com um país cuja lei diz que se você sequer se comunicar com um israelense, isso é um crime. Sabe, você será considerada uma criminosa, será presa e condenada por isso. E é notável que exista um governo e que eles estejam realmente fazendo negociações diretas e tentando criar um caminho para a paz. Já conseguiram? Não.
Eu também tenho muitas dúvidas, mas precisamos olhar para dois componentes principais nisso. Um são as intenções e o outro são as ações. Sobre as intenções, sabe, ouvimos o presidente do Líbano, o primeiro-ministro, muitas pessoas se manifestando publicamente, dizendo que a culpa é do Hezbollah, que o Irã não pode interferir no Líbano, que eles precisam ser expulsos, que o grupo precisa ser desmantelado. Precisamos conversar com Israel. Isso é incrível. Este é um momento histórico. E eles estão comprometidos, pelo menos em suas declarações, em tentar combater o Hezbollah. No último ano, infelizmente, isso não se concretizou em ações. E você pôde ver que o Irã continuou financiando e o Hezbollah continuou aumentando seu poder. E sempre que eles não agiam, Israel vinha, atacava e eliminava o Hezbollah, ou os lançadores de foguetes, ou os terroristas, ou o que fosse. Se agora há um caminho claro para o governo libanês agir, considero isso positivo e devemos aproveitar a oportunidade para que provem sua capacidade. Caso contrário, seguiremos com nossa campanha para garantir que o Hezbollah não ameace o Estado de Israel. E há apenas meia hora, novamente, sirenes de alerta vermelho estavam soando naquela parte da região. Uma situação muito preocupante para os moradores que aguardam para se sentirem seguros novamente. É absolutamente... E você sabe, meu coração está voltado para o norte. Sabe, meu coração está com eles. E eu entendo completamente. Também é importante entender que o Hezbollah quer que isso fracasse. Ok, o Hezbollah quer uma guerra entre Israel e Líbano e precisamos fazer esforços para ver como podemos desmantelá-los. O fato de declararem o Hezbollah como inimigo de Israel e do Líbano é absolutamente notável. Isso é importante. E agora precisamos encontrar o caminho e a maneira de agir e desmantelá-los. Espero que isso aconteça, mas ainda há muitas perguntas e um longo caminho. Quero saber também a sua opinião sobre a última flotilha que está se dirigindo para estas costas. Flotilhas pró-Palestina anteriores para Gaza já foram vistas por muitos em Israel apenas como manobra de publicidade. Vimos as selfies, vimos as danças, vimos os festeiros nesses barcos que aparentemente vinham com uma ajuda humanitária simbólica. No entanto, isso realmente tem um impacto quando se trata da posição de Israel no cenário internacional. Quando você vê esses chamados ativistas chegando às margens de Gaza, pelo menos tentando furar ou bloquear o bloqueio ali, entregando essa ajuda humanitária, como seu escritório pode agir daqui para frente? Como se preparam para novas encenações midiáticas, já que outra deve ocorrer em breve? Com certeza, olha, eu acho que há mais reportagens sobre isso aqui em Israel do que realmente no exterior. Então, precisamos colocar isso em perspectiva. Estamos prontos? Sim. Acho que os Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa já documentaram tudo. Sabe, conseguimos realmente minimizar o impacto disso. As mentiras que foram espalhadas sobre o que aconteceu quando eles foram presos e quando queríamos deportá-los foram desmascaradas com vídeos que mostraram o quanto eles são grandes mentirosos. E quanto mais os expomos, menos credibilidade eles realmente têm e menos atenção eles realmente recebem na mídia internacional também. Vamos aguardar para ver como isso se desenrola. Ao que tudo indica, muitos e muitos ativistas estão tentando chegar a estas costas. É uma situação em andamento. Há outra disputa diplomática sobre a qual eu gostaria de ouvir sua opinião: grãos da Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, acusou Kiev de fazer diplomacia pelo Twitter sobre as remessas que chegam. A pergunta que fica é, antes de tudo, por que esse tipo de interação constrangedora entre a Ucrânia e Israel? Há tantos inimigos reais neste momento que brigar com a Ucrânia agora parece incongruente. A segunda pergunta é: por que esses navios estão sendo até mesmo autorizados a chegar a essas costas? Então, a primeira coisa é que não deveríamos. E eu acho que a Ucrânia também deveria pensar em quem deveriam ser seus aliados e a quem realmente atacam na arena internacional. Pois esse tipo de remessa já chegou a vários países,
Mesmo assim, eles escolheram ir a público e atacar Israel na mídia, mesmo antes de produzirem qualquer tipo de documento para nos informar que talvez algo ilegal esteja acontecendo. Eu sei que esses grãos vieram de lá. Existe algum documento dizendo que eles foram roubados? Normalmente, entre amigos, você nos envia isso e a gente resolve. Infelizmente, eles não nos enviaram informações ou documentos. Mesmo depois que eles fizeram esse teatro para tentar colocar toda essa pressão, nós pedimos para eles, por favor, apresentem isso para que possamos realmente agir. E eles ainda não fizeram isso. Então, um pedido está sendo apresentado. O que acontece se esse grão for considerado roubado, se ele for trazido ilegalmente para Israel? Então, precisamos passar pelos canais legais do Ministério da Defesa, do Ministério dos Transportes, do Ministério das Relações Exteriores e ver como precisamos lidar com isso legalmente, como em qualquer outro país. Mas não posso fazer isso se não me fornecerem documentação para comprovar as alegações. Parece uma pena que esse tipo de desentendimento tenha que acontecer em público. E eu acho que, sabe, com tanta assistência e colaboração, Israel tem apoiado a Ucrânia desde o início. Nós esperaríamos que nossos amigos viessem até nós e conversassem sobre isso, como se deve fazer com qualquer outro aliado e amigo. Falando sobre aliados e amigos, quero saber sua opinião sobre Donald Trump e o relacionamento dele com Israel. E as pesquisas mais recentes sugerem que, em termos de apoio entre os democratas e aos olhos de Israel, o apoio a Israel está caindo. E entre os republicanos, as pesquisas indicam que aqueles com menos de 50 anos também apresentam uma queda no apoio a Israel. Agora, o mandato de Donald Trump vai terminar. Obviamente, não sabemos quem virá depois. Você se preocupa que Israel tenha mantido sua posição ao lado de Donald Trump, que tem sido um grande aliado neste momento? Que tipo de medidas estão sendo tomadas para os futuros líderes, futuros relacionamentos, futuras alianças? Israel jamais poderia ter amigo melhor na Casa Branca do que o presidente Trump. Certo, e ele esteve ao nosso lado em um dos períodos mais difíceis para nós. Isso precisa ficar claro já. A segunda coisa é que, infelizmente, no mundo em que vivemos, vemos cada vez mais polarização entre esquerda e direita. E não é a divisão clássica entre esquerda e direita no aspecto econômico e de segurança. Sabe, aquela filosófica clássica. Você vê mais aquela abordagem de globalização extrema e, sabe, o que é chamado de movimento progressista extremo contra os mais conservadores. Ok, os mais tradicionais, mais voltados para a família, mais religiosos. E eu acho que isso não acontece só na América, mas você pode ver isso na Europa, que é cada vez mais isso que está dividindo a esquerda e a direita em muitas questões. E nessa luta entre esquerda e direita sobre migração, sobre a disseminação da islamização e do islamismo radical que está se espalhando, e sabe, como lidar com isso? Israel é um sintoma de um debate muito grande que está acontecendo agora em muitas sociedades ao redor do mundo. Eu não acho que isso vai acabar tão cedo, mas não é só na América. Você pode procurar o apoio a Israel entre a esquerda e a direita em muitos outros países. E você vai ver que a afinidade ou relacionamento geralmente, não sempre, mas geralmente é mais caloroso no lado direito do espectro político do que no lado esquerdo. E isso não é por causa de Israel, da postura de Israel, da guerra em Gaza ou algo parecido. Isso é por causa de como você divide a esquerda e a direita hoje, seja na Europa ou na América. Teremos tempos interessantes. As eleições de meio de mandato estão próximas e quando esse mandato terminar, ainda restarão muitas perguntas. Falando em eleições, preciso te perguntar o que está acontecendo em Israel. Recentemente, foi anunciado o grupo de oposição Bayakad, juntos, com Naftali Bennett, Yael Lapid e possivelmente Gadi Eisenkot.
Mas há muita especulação sobre a formação do que tem sido chamado pela mídia de Likud B, ou Bet. Essa é a letra hebraica para B, e há muita especulação de que você estará envolvida. Sim ou não? Olha, antes de tudo, existem muitas especulações, conversas e rumores. Não tenho nada a acrescentar sobre isso, mas posso te dizer que pessoalmente estarei onde eu puder representar, sabe, os direitistas que estão servindo ao país e estão contribuindo para o país. Eu já disse isso antes. Não acho que conseguiria fazer isso pelo Likud, por isso me recuso a voltar para lá. E nas próximas eleições, é aí que você vai me encontrar, no lado direito do espectro, mas representando e defendendo aqueles que mais contribuem e dão ao nosso país. Mas, ao mesmo tempo, eu não me ocupo muito, neste momento, da política interna. Eu me concentro na minha posição na arena internacional, defendendo Israel. Estamos em guerra. Há muito que precisamos fazer para defender nosso país e nosso povo. E é nisso que coloco a maior parte da minha energia. Há mulheres suficientes em cargos de liderança política em Israel? Não, infelizmente. Mas também é uma questão de que as mulheres não buscam esse cargo e não lutam por ele. E é difícil. Você sabe, não é fácil ser mulher. Não é fácil ser uma mulher jovem. Farei sempre o possível para incentivar e promover mais mulheres nesses cargos. Acredito que essa é uma batalha importante que precisamos lutar, nos impondo cada vez mais. E tudo que eu puder fazer, vou continuar quebrando, sabe, tetos de vidro e impulsionando elas para frente. Sharon Haskell, vice-ministra das Relações Exteriores de Israel, muito obrigada por estar conosco nesta entrevista tão abrangente. Agradeço muito pelo seu tempo aqui no Runtime. Obrigada.